Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vou pedir para aumentar um pouquinho o som, Judson, por gentileza. Obrigado. Abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido, 3 versículos apenas, Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre família, sobre dinâmica familiar, sobre contextos familiares. E a gente vai entender muita coisa da nossa família, você vai entender muita coisa da sua. Então vamos lá, disse a palavra de Deus. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você, Abraão, uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Eu abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles ou aquele que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus, mais uma vez, pedimos ao Senhor que ensine o nosso coração, que fale profundo a nossa vida, para que aquilo que ainda precisa ser moldado e moldado por Ti, pela Tua palavra, tenha guarida nessa noite. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Meu irmão, minha irmã, lá no retiro, eu comecei minha palavra lá fazendo a seguinte pergunta: quanto vale o seu casamento para você? Aqui a pergunta é outra, mas parecida. Quanto vale a sua família para você, hein? O que você estaria disposto a fazer ou a abrir mão para manter unida a sua família? Como é que nós podemos enfrentar os desafios familiares do dia a dia sem que a casa caia? Como é que nós podemos proteger a nossa família de pecados, de armadilhas, de atritos às vezes desnecessários, de ilusões que vêm lá de fora? Olha, uma das famílias mais emblemáticas da Bíblia foi a família de Abrão. Por meio de Abrão, olha o que a Bíblia disse: todas as famílias seriam e estão sendo benditas, abençoadas na terra. Porque, em primeiro lugar, Abrão foi chamado pela própria palavra de Deus de um homem de fé. Se a gente caminha por textos e contextos da palavra de Deus, a gente vê, a gente vislumbra, a gente testemunha, a gente testifica uma fé ardente desse homem chamado Abrão, uma fé exemplar. Às vezes eu vejo Deus conversando com ele e fico pensando: e eu no lugar dele, o que eu faria, hein? Nesse texto que lemos já temos um exemplo disso. Deus vira para Abrão e diz: ô Abrão, eu quero que você saia da sua terra, daí onde você vive, que você saia perto dos seus parentes, que você saia perto dos amigos que você constituiu, que você largue a profissão que você construiu, que você esqueça essa história de aposentadoria, que você deixe o curso que você está fazendo, a pós-graduação que você está cursando,
Que você deixe os seus bens, os seus negócios, os seus investimentos, que você deixe tudo e vai. Vai para onde, Senhor? Eu vou para Disney? Eu vou para Maldivas, passar uma lua de mel com a minha esposa lá? Eu vou para Europa? Eu vou para o Nordeste brasileiro? Deus não responde, Deus diz simplesmente, vai, eu vou te mostrar. Você faria a mesma coisa que Abraão? Pensa na sua realidade hoje aí. Tudo que você conseguiu já juntar, tudo que você já constituiu, a sua família perto de você, você faria a mesma coisa que Abraão fez, sem questionar, como ele também fez? Ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo, Abraão, eu quero que você troque o certo do seu coração pelo duvidoso do seu coração. E a gente sabe que o duvidoso de Deus é que é o seguro, não é? Mas, tendo essa palavra de fora, parecia que algo estranho estava nessa proposta de Deus, largar o certo, largar o luxo, largar o estável, por uma palavra. Será que nós faríamos o mesmo, hein? Mas Abraão não só era um homem de fé, como era um homem obediente. E ele obedeceu. Deus, então, o levou para uma terra prometida, onde ali ele prometeu a Abraão um filho, a partir do qual Deus formaria uma descendência de pessoas de fé como você e eu. Por isso, Deus disse que em Abraão, através da descendência dele, as famílias seriam benditas sobre a terra. Ele é o nosso Pai da fé. Entretanto, o tempo foi passando, semanas, meses, anos e nada. Sara simplesmente não engravidava. Em Gênesis 16, 2, a esposa de Abraão, Sara, impaciente já com essa aparente demora de Deus, será que Deus falou com ele mesmo? Será que eu vou ter filho já velha? Nem 9 eu consegui, vai ser agora? Sara volta-se para Abraão e diz, ô meu bem, Deus tem me pedido de dar à luz filhos, e eu tenho uma solução melhor para nós. Deixa eu resolver esse negócio, porque aí você vai ter a sua descendência, porque aí Deus vai fazer o que Ele quer fazer, mas deixa eu te dar uma ideia, eu tenho um plano, eu tenho um projeto aqui, ó. E ela disse a Abraão, sem consultar o Senhor, obviamente uma ideia tola, porque era uma ideia contrária ou diferente daquilo que Deus tinha planejado. Então ela disse, toma a minha serva, e assim eu vou ficar edificada com filhos por meio dela. Ideia boa, hein? Ideia interessante, inteligente de Sara. Será que ela foi mesmo inteligente? Não. Essa foi uma ideia fruto de imediatismo, uma ideia fruto de impaciência, uma ideia fruto de falta de fé. E eu fico pensando quantas vezes também nós já não agimos assim, hein? Oh Deus, eu tenho pedido isso ao Senhor por tanto tempo e até hoje. Será que o Senhor escuta mesmo as minhas orações? Porque parece que o Senhor escuta a oração do meu irmão lá da igreja, parece que o Senhor escuta a oração do pastor, mas até hoje, Deus, eu não vejo solução nisso que eu tenho clamado ao Senhor. Os meus joelhos estão dobrados há tanto tempo e eu não vejo solução, eu não vejo um sinal. Parece-me que sim, o Senhor quer
O Senhor tem uma promessa para mim, o Senhor tem me mostrado que vai acontecer, mas eu não vejo acontecer, Deus, e a minha vida está passando, e eu estou envelhecendo, e eu não posso esperar muito tempo. Acho que é a hora de eu agir, não é não, Deus? Pois é. Ideias humanas que muitas vezes a gente coloca no lugar daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Ideias fruto de falta de fé. Ideia que atropela os propósitos de Deus. E olha que interessante, olha que ironia, Abraão, um homem de fé e um homem obediente a Deus, não é? Anuiu a ideia da sua esposa, sendo agora um homem também de falta de fé e um homem desobediente. Então ele possuiu a serva de Sara, Agar, e teve Ismael. Nesse episódio, Abraão não foi nem um homem obediente, nem um homem temeroso. Pergunta para nós de novo, quantas vezes, meus irmãos, nós também não agimos assim, hein? Quantas vezes a gente erra em coisas que a gente já é experiente? Abraão era um homem de fé e errou justamente por falta de fé. Abraão era um homem obediente e justamente na promessa de Deus ele foi desobediente. Quantas vezes a gente já não cometeu pecados lá atrás e a gente ainda erra do mesmo jeito? Quantas vezes a gente já não falou a Deus assim: Deus, me desculpa mais uma vez, isso não vai acontecer de novo. E passa um pouco, a gente está tropeçando na mesma falha, no mesmo lugar. Quantas vezes a gente arrota, vomita, que somos crentes de muita fé e a gente canta aqui, mas na hora da prática a gente faz como aqueles que não têm fé aí fora. Quantas vezes a gente tem tropeçado no mesmo erro que já cometemos outrora? Cedemos a tentações humanas, pisando no amor de Deus. Nós, que já temos vida de crente há muito tempo, que já somos escaldados, pele grossa, errando do mesmo jeito, tiramos os olhos das promessas de Deus e colocamos nas circunstâncias. Ou, também, muitas vezes, erramos por ouvir as pessoas erradas. Qual tinha que ser a atitude de Abraão, um homem de fé, um homem obediente a Deus, quando a esposa dele fez aquela proposta? Abraão tinha que ter agido como Jó. Quando a esposa de Jó disse assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó vira para ela e fala: você está louca? O mesmo Deus que traz o bem não pode permitir o mal? Olha como Jó foi fiel ao Senhor. Como ele foi temente até o fim. Mas aqui não. Abraão ouviu conselhos errados da sua mulher. E isso trouxe consequências gigantescas depois. A gente está vendo essa briga lá, quase eterna, acontecendo em Israel com os palestinos em volta. Sabe onde isso nasceu? Desde os conflitos ou a divergência entre os filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Olha as consequências de ele ter ouvido conselhos errados e ter anuído aquilo ali. Meu irmão, minha irmã, a quem a gente tem ouvido, hein?
a quem a gente tem dado conselhos ou ouvido conselhos, quem a gente tem permitido chegar ao nosso coração e ganhar espaço ali. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, verdadeiramente feliz, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é ouvir conselho da lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Abraão tinha uma promessa linda. Para que ele foi trocá-la por conselhos imediatistas e mundanos? Quantas vezes a gente não faz isso ainda, hein? Fico pensando, por conta da desobediência e falta de fé de Abraão, um filho fora do casamento, rivalidade entre os descendentes e uma vergonha que talvez ele tenha nutrido há muito tempo. Com certeza ele deve ter remoído. Como é que eu pude sucumbir a uma ideia tão tola, a um conselho tão insensato? Cuidado, meu irmão, com quem você anda. Diga-me com quem andas e a gente sabe o resto. Cuidado, meu irmão, a quem você escuta. Isso pode ser uma bênção ou pode ser a sua ruína. Isso pode trazer frutos ou pode trazer consequências pesadas. Cuidado com o seu coração. Não ouça o seu coração. Os conselhos dele geralmente são corruptos e enganadores, como diz a palavra de Deus. E aí, Deus entra na história mais uma vez. E olha que interessante, meu irmão. Abraão foi exemplo de tantas coisas, não é? Ainda é o nosso exemplo de fé, um deles, não é? Exemplo de obediência. Mas isso que aconteceu com Abraão nos faz pensar que ele era gente como a gente. A gente fala muito dos heróis da fé. Herói é o Senhor Jesus. Ele é o herói. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés foram homens como a gente, sujeitos às mesmas paixões, com pecados também, às vezes tão graves inclusive. Gente como a gente. Mas o Senhor, que é tão misericordioso, deu a Abraão uma nova prova, que não foi só uma prova. Acompanhe isso aqui, que belíssimo é. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, você vai pegar o seu filho, já agora rapazinho, e vai levá-lo até o Monte Moriá, onde você vai oferecê-lo a mim. Eu fico pensando o que passou pela cabeça de Abraão. Meu irmão, o que passaria pela sua, hein? Eu já sei porque que Deus está fazendo isso. Eu desobedeci, Ele vai me punir e vai tirar o meu filho. É simples assim. Era para eu ter obedecido o Senhor e através desse filho eu teria uma grande descendência, mas eu falhei. Eu acho que Deus quer me punir. Pode ter sido isso ou não, mas a palavra de Deus diz que Abraão, mais uma vez agora, ele tem fé. Ele pega o filho e vai, obediente, oferecer o filho ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, sabe o que Deus estava fazendo ali no Monte Moriá? Deus não estava apenas provando Abraão, Ele estava curando Abraão. Ele pegou um Abraão que lá no começo era obediente e com fé, mas que depois tropeçou demonstrando falta de fé e desobediência. E através daquele sacrifício ali, daquele ato ali, daquilo que iria acontecer ali no Monte Moriá, Deus estava dando mais uma chance
ao próprio Abraão de recuperar a fé e a obediência dele. Deus estava curando o coração de Abraão. Que Deus maravilhoso é esse? Que em vez de nos chicotear, em vez de nos pegar pela gravata e nos descartar como se a gente fosse um lixo, em vez de ficar zombando de nós porque a gente pecou mais uma vez, em vez de ficar acusando-nos, Ele não é o acusador, é outro. Esse Deus nos pega pela mão e ali onde a gente caiu de novo, Ele nos levanta e fala: eu vou recuperar aquilo que você em mim era. Eu vou trazer de volta a sua alegria e tirar a sua vergonha. Eu vou curar o seu coração amedrontado. Olha o que Deus fez com Abraão. Foi o que Ele fez com, lembra? Pedro. Senhor, todo mundo pode te abandonar. Eu não. Eu não. Eu vou à morte com o Senhor. E o Senhor disse a ele: ô Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro deve ter pensado no coração dele: ele não sabe o que está falando. Ele sabe de muita coisa, mas isso aí não. Nisso ele errou. Pois aconteceu como Jesus falou, não é? Pedro negou o Salvador. Também fico pensando no que Pedro passou depois. Noites e noites, revivendo o trauma dele. Revivendo a vergonha de ter exatamente feito aquilo que a boca dele falou que não faria. Aquele Pedro incisivo e sempre pronto a servir, era um Pedro amedrontado, envergonhado, cabisbaixo, porque negou o seu Senhor. Mas quando o Senhor aparece a ele lá na praia, de novo, o Senhor não pega ele pelo colarinho para tirar satisfações. O Senhor chama Pedro e cura Pedro, dizendo: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. As 3 vezes que Pedro negou foram ressignificadas com 3 perguntas do Senhor sobre o amor a Ele. Esse Deus é maravilhoso, hein? Como é que Deus age para conosco? Ele não é um pai malvadão. Claro que Ele é justo. Claro que os nossos pecados têm consequências. Mas Ele não é um pai que fica rindo de escanteio, se divertindo com as nossas futilidades ou os nossos pecados. Ele sofre conosco. E mais que isso, Ele nos estende a mão para nos curar. Ali no monte, Deus estava curando Abraão e ressignificando as suas dores, transformando a sua desobediência em obediência de novo, a sua falta de fé em fé novamente. De Abraão e Sara veio Isaque, um menino bom, correto, obediente como pai. Ele foi o único dos patriarcas que não teve mais de uma esposa. E o encontro de Isaque com Rebeca, a sua amada, foi lindo, não é? Uma simbologia do que vai ser o encontro de Cristo, o noivo, com a esposa, a noiva, a igreja, lá no céu, um dia. O encontro nos ares para as bodas do céu. Mas sabem de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Isaque também era gente como a gente, sujeito aos mesmos pecados, sentimentos, paixões. E ele tinha um defeito. Ele amava mais um filho do que outro. Em Gênesis 25, 28 diz que Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Porém Rebeca amava Jacó.
Será que é uma questão só de afinidade? Não mesmo. Era amor distinto. E essa preferência do pai por um filho e da mãe por outro acabou gerando rivalidade nos filhos desde a infância. Um era forte, ia para o campo caçar, o outro gostava de cozinhar com a mãe e era astuto como a mãe. Tal como a mãe, gostava de tirar vantagens das situações, gostava de trapacear para ter benefícios próprios. Esse era Jacó. Aprendeu isso com a mãe, não é? Ô Jacó, corre lá, pega uma caça, traz para mim, eu vou fazer aqui escondidinho. Você vai se vestir do seu irmão, vai chegar o seu pai para você ganhar a bênção. Olha só o coração da mãe de Jacó. Então, esse caráter de Jacó, um caráter enganador, trapaceador, malandro na linguagem do brasileiro, esse caráter Zé Carioca, né, que é como ele é espelhado, ele aprendeu com a mãe. E eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, a dinâmica dessa família, amor desigual, trazendo feridas às vidas dos filhos, e um mau exemplo da mãe, que poderia também ser o pai, para com a vida dos filhos. Para a gente pensar aqui, primeiro, você ainda tem uma ferida decorrente da sensação ou da certeza de que você foi menos amado pelo seu pai ou pela sua mãe, em detrimento do amor que eles ofereceram ao seu irmão ou à sua irmã. Perceba que a dinâmica talvez da sua família não seja diferente da dinâmica da família de Isaac. E porque não houve cura nesse sentido aqui, isso resvalou para a descendência deles. E se você não for curado disso, mesmo adulto, você pode transbordar isso para a sua descendência ou nas suas relações, nos seus relacionamentos. Da mesma forma, o mau exemplo da mãe de Esaú e Jacó, Rebeca, ensinando indiretamente ou diretamente o filho a trapacear, resvalou para frente aí na descendência, mas principalmente no filho. Olha o que ela ensinou ao filho, que uma vida com trapaças é melhor, é mais vantajosa. Mal sabia o filho, Jacó, que ele experimentaria as consequências de ter ouvido ou de ter deixado se influenciar por essa péssima influência da mãe nesse sentido. De novo, a quem nós temos ouvido, hein? Como nós temos trilhado os caminhos que Deus nos coloca. Esaú, que já havia perdido por irmão o direito de primogenitura, agora perde a bênção do pai. A Bíblia descreve como se ele tivesse dado um grito terrível, de dor, por mais uma vez ter sido enganado dentro da própria família. E mais uma coisa que me chama a atenção, a relação de Isaac com Rebeca, aqueles que tiveram aquele casamento tão lindo. Mas vendo isso aqui, a gente percebe que é uma relação conjugal sem cumplicidade, sem transparência, sem diálogo devido, um escondendo coisas do outro. Será que a gente não tem errado nisso também, enquanto família, hein? Ou no nosso casamento?
Será que a gente não tem permitido que indiferenças, friezas, que segredos façam um muro entre o casal? Como é que tem sido o seu relacionamento para com o seu cônjuge? O que vocês têm plantado de valor para o lar de vocês? O que é que os filhos de vocês têm aprendido com o exemplo de vocês? Os filhos não aprendem o que a gente fala, eles aprendem o que a gente vive, o que a gente age, o que a gente demonstra. Após o incentivo de Rebeca, Esaú quis matar Jacó, seu irmão. Então, Jacó, para não morrer, fugiu para Padã Arã, para que não acontecesse uma tragédia. Meu Deus do céu, olha só. A desunião dos pais, conflitos entre os filhos, sérios, uma família desagregada, sofrendo. E a Rebeca que falou, pode fazer, que isso recaia sobre mim. Não veria mais o filho foi embora. E lá ficou por anos e anos e anos e anos. Que consequências, hein? Nessa família. Uma família formada por pessoas, gente como a gente. Você acha que a sua família é tão difícil? Que só a sua família é conflituosa? Jacó passa a morar com Labão, irmão da sua mãe, e lá ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova. E agora esse Deus que ama tanto Jacó, vai fazer a mesma coisa com ele que fez com Abraão. Deus vai curar Jacó, mas vai curar tratando Jacó. Então, Deus permite que Jacó passe com Labão a mesma coisa que Jacó fez Esaú, o irmão dele, passar. Labão fala, olha, filha, pode casar desde que você trabalhe 7 anos pela minha filha. Ele trabalhou 7 anos. Só que Labão deu a ele a Lia. E Jacó falou, mas não, ela é a mais velha. Se você quer a Raquel, tem que ser mais 7 anos. Olha o sogro trapaceando em cima do trapaceador. Deus fez Jacó sentir na pele o que ele fizera a Esaú, seu irmão, sentir algum tempo antes. Deus começa a tratar Jacó ali. Ele trabalha esses anos. E Deus motiva o coração dele. Talvez no meio do trabalho, do suor mesmo, fazendo-o perceber o que ele havia feito com o irmão. E agora ele estava sofrendo na pele. Deus então o incita a ir atrás do irmão e resolver essa situação. Anos e anos sem conversarem, anos e anos sem jogarem bola junto, sem dialogarem, sem conviverem enquanto família. Mas Jacó estava decidido a buscar o irmão, resolver isso, e aí ele vai. E ele vai e manda gente na frente, as pessoas vão lá, ficam sabendo que o irmão estava vindo atrás dele, fico pensando no medo que ele estava, no temor que ele estava, o irmão estava vindo, será que estava raivoso, ia matar ele, todo mundo, será que era essa a sensação dele? Provavelmente, né? Mas Deus estava curando Jacó. Até que ele chega no Val do Jaboque, um ribeirozinho pequenininho, uma parte do ribeiro bem rasinha, e ali ele manda a família dele ficar distante, e ali ele fica sozinho, e Deus manda um homem, um anjo, o anjo do Senhor, que começa a lutar com Jacó, mais uma vez quebrantando o coração daquele homem enganador. Mas Deus, olha o que Deus faz.
Deus permite que Jacó vença aquela luta. Mas ele também fere Jacó na coxa, mostrando para Jacó que ninguém luta com Deus e sai de qualquer jeito. Mostrando para Jacó que ele era menor do que Deus. Mostrando para Jacó que Deus só estava poupando a vida dele por um propósito, mas estava deixando uma marca para ele lembrar que ele era um homem limitado, um homem pecador. Deus ali estava quebrantando Jacó, mas ao mesmo tempo estava fortalecendo Jacó. Quando Deus permite que ele vença aquela luta, é como se ele dissesse: Jacó, você vai enfrentar o seu irmão daqui a pouco, vai pela fé, meu irmão, meu filho. Eu estou fortalecendo o seu coração aqui, permitindo que você ganhe essa luta para te mostrar que eu estou com você e vou abençoá-lo nesse apaziguamento. Vai pela fé. E Jacó agora um homem transformado, chamado agora de Israel, vai ao encontro do seu irmão Esaú e joga aos pés dele, pedindo perdão e se colocando como servo. Aquele Jacó que roubou o direito de primogenitura. Teoricamente, então, era Esaú que tinha que se colocar como servo. Mas Jacó estava com o coração mudado. Aquele homem trapaceador agora é um homem diferente. Um homem moldado por Deus. Sabe, meus irmãos, Deus faz isso com a gente, sabe? Quanto mais soberba nós alimentarmos no nosso coração, mais Ele vai ter que nos lapidar. Muitas vezes nos derrubar de uma altura grande. Quanto mais altivo a gente estiver, mais o tombo vai ser grande, para que a gente aprenda. Isso não é crueldade do Senhor, é amor. A Bíblia diz que Deus nos disciplina como o pai disciplina o filho, a quem ama. Então, para a gente olhar para as coisas que Deus permite que nos aconteçam pessoalmente, não como uma forma punitiva do Senhor, mas como uma demonstração de amor de alguém que nos quer com Ele e mais parecidos com Ele. Quando Deus nos disciplina, Ele nos faz discípulos, e Ele faz isso para aproveitamento, diz a palavra de Deus. Ele está nos ensinando. Olha para você, quantas vezes na sua vida você já levou umas lambadas do Senhor, e depois você falou: ah, Deus, foi importante isso na minha vida. Doeu, mas eu aprendi. O Senhor quebrou a minha soberba, o meu egoísmo, o meu egocentrismo. O Senhor tirou os meus olhos do meu umbigo e me colocou os meus olhos no Senhor. Obrigado, Senhor. Desculpa, Pai, pela minha soberba, pela minha arrogância, em querer resolver a minha vida do meu jeito, em querer caminhar do meu jeito. Desculpa, Pai. O Senhor é o meu Senhor. Continuando a dinâmica familiar, estamos caminhando para o fim. Jacó se casa com Lia, com Raquel, e ele tem 12 filhos, porque também tem filhos das servas delas, Zilpa e Bila. Mas olha o que Jacó faz. A Bíblia diz que Jacó ama mais os filhos de Raquel, que eram José e Benjamim. Mas não é possível. Aquilo que aconteceu com ele está repetindo agora. Repetição de padrão familiar, que loucura é essa? Não é assim muitas vezes, gente. O pai fuma, o filho sabe que é ruim, mas repete o que o pai faz. A mãe tem um comportamento rixoso,
A filha detesta isso, mas continua repetindo a maneira de ser da mãe. Estava vendo um vídeo esses dias, o menininho falando assim, chorando, o meu bisavô se divorciou, o meu avô se divorciou, o meu pai se divorciou, eu não quero repetir isso. Padrões familiares que às vezes a gente carrega lá de trás e continua perpetuando na nossa vida. Por que a gente faz isso, hein? Por quê? A medicina tem uma explicação. Porque a gente já está acostumado com aquele padrão lá de trás. E mesmo que a gente não goste, como a gente já está acostumado, a gente se sente seguro nele. Então a gente tende a repeti-lo. Por que que a menina que vê a mãe apanhar do pai acaba se casando com um homem violento também? Inconscientemente ela está repetindo o padrão de casa. E era o que estava acontecendo aqui. Padrão familiar aprendido, repetido, um padrão doentio. Jacó preferenciando José. Dava a ele os melhores presentes, a túnica talar, né? E devia preferenciar ele para as coisas quase todas ali. Passava mais tempo com José, jogava bola com José, tocava violão com José, tomava sorvete com José, a maior pizza José. Eu estou falando isso para a gente pensar na nossa família. Até que ponto nós também não estamos repetindo padrões errados. E aí José tem sonhos. Ele sonha que o pai, a mãe e os irmãos iam se curvar para ele. Tudo bem até aí, foi um sonho, não dependia dele. Mas aí José resolve repartir isso com os irmãos, que já se sentiam negligenciados, e com os pais. Para que José foi abrir a boca? Isso gerou muito mais rivalidade, hostilidade, ciúme, ódio, ressentimento, mágoa, a tal ponto que os irmãos já não podiam, diz a palavra de Deus, conversar com ele sem brigar. Olha para a sua família, meu irmão. Rixas grandes lá entre filhos, ou entre pai e filho, mãe e filho. Rixas grandes lá entre parentes. Isso é só a ponta do iceberg. O que está lá embaixo? Por que está tendo tanto conflito aí? Qual é a raiz disso? O que aconteceu lá atrás? Foram padrões familiares doentios, repetidos? Ou foram costumes que a gente foi deixando entrar, costumes ruins e que foram machucando o casamento, ou que foram machucando a vida familiar, a maneira de tratar os cônjuges entre si e os filhos assistindo aquilo? Vocês acham que filho que vê os pais gritando um com o outro vão ser educadinhos e vão tratar o pai, o cônjuge deles, quando eles estiverem de forma diferente? Só se Deus fizer a obra. Para a gente prestar atenção no que a gente está semeando dentro da nossa família. Até que os irmãos, então, de José resolvem matá-lo. Depois um deles convence a não fazer isso, mas eles jogam José na cisterna e vendem José e mentem ao pai que ele havia sido devorado por um animal. E o pai, na sua dor, carrega aquela triste notícia por anos e anos e anos. Fico imaginando, meu irmão, minha irmã, também o coração de José. Como podem os meus irmãos me esfaquearem pelas costas desse jeito? Como podem os meus irmãos tramarem isso, enquanto estão só eles
e depois colocarem isso em prática, gerando em mim uma dor tão imensa, a ponto de perder a família. José foi levado para o Egito e ficou lá anos e anos. Foi preso, deve ter passado tanta humilhação por conta da decisão dos irmãos dele. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, até dentro da sua família, você também já não se sentiu como José, esfaqueado pelas costas, traído, enganado, surrupiado, magoado. Quantas vezes na sua família você já não fez com alguém o que os irmãos fizeram com José? Quantas vezes a gente já não pisou na bola com o outro, hein? E essas coisas geram consequência também, não é? Claro que Deus restaura, mas as cicatrizes ficam, e às vezes feridas mesmo. Relacionamentos. E aí José, lá no Egito, se torna governador depois de um tempo. E aí os irmãos aparecem lá com fome. E ele recebe os irmãos e a gente sabe o que aconteceu. Até que então José revela a eles quem ele era. E em 2 textos da palavra de Deus, os irmãos se mostram com medo de José. Afinal, ali está o prato cheio para ele se vingar dos irmãos, não é? Ele tinha todo o poder para fazer isso. Ele tinha autoridade, ele tinha soldados, ele tinha carros, ele tinha dinheiro, e os irmãos não tinham nada disso. Mas José vira a eles e diz, Gênesis 50, versículos 19, 20 e 21. Pode colocar, por favor? Gênesis 50, 19, 20 e 21. Diz a palavra de Deus assim: mas José respondeu aos irmãos: agora chegou a minha vingança. Pode ir joelhando aí no milhinho e pedindo desculpa, porque o chicote vai comer. Não, não foi isso. Mas José respondeu aos irmãos: por que vocês fizeram isso comigo, hein? Vocês sabem a dor que vocês me causaram? Vocês sabem a dor que eu venho carregando há anos e anos e anos? Vocês têm noção do que eu já chorei? Não foi isso que ele falou. Ele disse: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu não só estou perdoando vocês, como eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Isso se chama perdão. Isso se chama perdão, meu irmão. Tal como o amor, o perdão vem com obras. Ele vem com testemunho. Ele vem com exemplo. Quando a Bíblia fala que o amor é abnegado, é isso. Quando a Bíblia fala que nós devemos virar a outra face, é isso. Ele não só abriu mão da vingança, como ele fez o bem aos irmãos. Diz a palavra de Deus: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Meu irmão, minha irmã, você ainda carrega mágoas no seu coração de alguém? Você ainda tem uma ferida grande por causa de alguém?
Na sua família, tem gente lá dentro com quem você não conversa. Nem se encontrar você cumprimenta. Se você cruzar no corredor, você vira a cara. Tem gente ainda da sua família, ou do seu ciclo de amigos, ou da sua igreja. Até caiu aqui, ó. Ou da sua igreja, que você passa largo para não encontrar. Aprendamos com José, meus irmãos. Exemplo para todos nós. O perdão, ele é uma decisão. Falamos isso bastante no encontro de casais. Não é um sentimento. Eu não preciso voltar a me sentir legal com o outro. Voltar a sentir que o meu coração está unido com o outro. Para perdoar. Eu perdoo e Deus faz o resto. A cura é um processo, o perdão é uma decisão. Jamais vingue qualquer coisa contra qualquer um. Por pior que a pessoa tenha feito o mal a você. A gente não paga o mal com o mal. Alguém disse aí que olho por olho, dente por dente, e todo mundo estaria morto. A gente paga com o bem, perdoando, e tentando pelo menos, refazer a relação. Obviamente, nem tudo depende de nós. Mas no que depender de nós, tenhamos paz uns com os outros. Será que não está na hora, hein, meu irmão? De você rever essa ferida aí que você carrega, essa mágoa, esse ressentimento, essa ira. E como um cristão, discípulo de Cristo, você abre mão do seu orgulho, do seu ego e até da sua razão. Às vezes você tem razão. Para refazer essa relação, ou pelo menos para perdoar o seu irmão e ter paz com ele. Jesus disse, nisso conhecerão os que são meus discípulos. Quer conhecer quem é meu discípulo? Disse Jesus. Que tenhais amor um pelos outros. Esse é o perdão, meu irmão. Não vingue jamais. Não retribua a altura. Quando a gente retribui alguém à altura do que ele fez conosco, nós estamos nos colocando no mesmo patamar do outro que nos ofendeu. Estamos errando do mesmo jeito. A vingança pertence ao Senhor. O perdão é o que Ele nos deu para praticar. À semelhança do que Cristo faz conosco todos os dias. Não, agora é tarde demais. A pessoa que me afligiu, que me magoou, a pessoa de quem eu ainda guardo mágoas até hoje, já foi embora, já morreu. Meu irmão, perdoa ela no seu coração. Perdão é para você, mais do que para o outro. Libera isso e seja feliz no temor do Senhor. Mas eu não consigo, dói muito. Deus vai curando aos poucos a sua dor. Mas é difícil demais, não é justo, perdão não é justiça, perdão é misericórdia. Mas por que eu devo perdoar? Que vantagem eu tenho nisso? A vantagem de deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Dizem que o melhor travesseiro é o bom sono à noite. Não é aquele de pena de ganso, não. É o bom sono à noite. Eu termino dizendo que todos nós enfrentaremos dificuldades na família. Não é fácil conviver em família, não é? Pode ter certeza, meu irmão, que se a sua família é conflituosa, a do seu irmão ao lado de você, a do seu irmão na sua frente, do seu irmão atrás de você também é. Todos nós passamos por desafios e problemas grandes em família. Não é fácil e nunca foi. Olha aqui a família de
homens que a gente admira na palavra de Deus, mas que são gente como a gente. Agora, nós temos o caminho aqui. E o começo desse caminho se chama perdão. Quebrantamento, como foi feito com Jacó. Reconhecimento dos nossos erros para que Deus trabalhe na nossa vida e retire aqueles lixos que ainda vêm impedindo que a gente frutifique na sua plenitude, porque a gente ainda está andando no pecado ou na mágoa. Tempo diferente é necessário. Para isso, o coração tem que ser diferente. Às vezes você tem rogado a Deus, Deus me dá um tempo diferente na minha vida, muda a minha estação. Mas antes disso, e para que isso aconteça, Ele precisa mudar o seu coração. Deus não está interessado na sua aparência, meu irmão, Ele está interessado no seu coração. Comece em você o resgate da sua família. Comece em você a santificação dos seus queridos. Mesmo que outras pessoas tenham errado demais lá dentro. Comece em você. Jesus nunca errou. E é Ele que nos ensina a andar direito. Com perdão, com paciência, com misericórdia, com compaixão. É Ele que está nos santificando enquanto noiva, para o dia em que vamos nos apresentar a Ele, ataviados com linho finíssimo, resplandecente e puro. Você quer um tempo diferente na sua vida? Permita ao Senhor mudar o seu coração. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Deus amado e querido, muito obrigado por esse tempo aqui. Nós reconhecemos, Pai, ao Senhor que temos sido falhos em algumas questões, ou talvez em muitas. Reconhecemos também, Senhor, que precisamos de Ti, tanto pessoal quanto familiarmente. Ó Deus, em nome de Jesus, muda o meu coração, o coração dos meus irmãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, transforma a nossa vida para que resplandeçamos o Teu amor, o Teu perdão de fato, nos ajuda a perdoar quem precisamos, Senhor. E no que depender de nós, que tenhamos paz, que estendamos a mão, que tenhamos compaixão. Senhor, nessa noite, que a Tua palavra frutifique em nós, trazendo-nos uma perspectiva diferente de como devemos agir em família e para com a família. Que a Tua palavra nos ilumine, nos direcione, nos exorte, nos console. Que a Tua palavra seja um bálsamo ao nosso coração ferido e uma semente para a cura da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.